Fala, minha gente, eu sou Marcelo Pires, sou professor de artes e esse é o canal Artificando. Hoje nós vamos conhecer um pouco sobre, acho que o momento mais importante artisticamente falando no Brasil no século XX, que foi a Semana de Arte Moderna de 1922. Essa semana ela foi absurdamente importante para a história da arte do século XX, porque ela realmente modifica como se fazia arte no Brasil até 1920. Né? É claro que a Semana de Arte Moderna ela é o momento em que vai, como eu posso dizer, culminar, claro, em todo um pensamento que vai começar a ir para público. Mas esse pensamento da Semana de Arte Moderna, ele já estava acontecendo desde antes de 1922. E isso a gente vai falar aqui nesse vídeo. Vamos começar então pensando como a gente chega até 1922. É importante demais a gente entender como a gente chegou ali. Por quê? Porque a gente tem alguns grandes nomes artísticos que vão participar dessa semana. Mas a gente precisa pensar um pouco antes. Como que a gente chega ali? A gente chega num Brasil que estava absurdamente academicista. O Brasil ele estava pensando só pelo lado acadêmico. Então a gente tem um movimento, literariamente falando, um movimento parnasiano, né? Os parnasianistas, eles eram muito fortes, né? A gente tinha artistas ali parnasianos, e o que eu estou querendo dizer de parnasianismo? Depois eu vou falar com mais calma num outro vídeo com vocês sobre o parnasianismo, mas o parnasianismo a gente tinha um rigor acadêmico muito forte, era dado ali naquele momento uma importância para a forma culta da língua portuguesa. Então, se escrever poesia, né, tinha que ser escrito com a forma perfeitinha, com rimas, métricas, tudo matematicamente, ali, milimetricamente pensado. E aí, quando a gente chega no século XX, ali no comecinho do século XX, mais ou menos falando no período de 1910, isso começa alguns artistas começam a quebrar. É claro que a gente vai ter isso tudo que eu estou falando com vocês, eu estou falando dos modernistas paulistanos, né? Do modernismo que começou na Semana de Arte Moderna de 1922 em São Paulo. Mas isso tudo é muito mais complexo do que a gente pode falar, porque também existiam artistas modernistas aqui no Rio de Janeiro, e aí é um papo para um outro vídeo, tá? Mas nesse momento a gente vai ficar preso aí nesses modernistas paulistanos. E aí é interessante a gente pensar porque o parnasianismo ele começou a incomodar alguns artistas. Então, alguns artistas começaram a bater de frente com essa forma de se fazer poesia, se fazer literatura. E isso também acontece nas pinturas, né? As pinturas, elas começam a ter uma quebra nesse academicismo, porque a gente vai falar lá da Europa. Né? Na Europa estava acontecendo um movimento que a gente chama, né, no macro, de vanguardas europeias, e depois eu falarei em outro vídeo sobre isso com mais calma. Mas as vanguardas europeias foram movimentos, né, como cubismo, futurismo, expressionismo, dadaísmo, surrealismo, abstracionismo. Movimentos que aconteceram na Europa num geral. E alguns artistas brasileiros, desses artistas paulistanos que eu estou querendo dizer, foram para a Europa para poder estudar. E esses estudos deles começou a trazer para o Brasil uma forma de se fazer uma arte diferente. E aí a gente está falando de Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, mas a Tarsila é uma coisa à parte que depois a gente fala com mais calma. Temos artistas, desculpa que voou aqui na minha cabeça, porque eu estou pensando
de Cavalcante, né, Menor Del Pitte, aí vamos para a literatura, a gente vai ter também Oswald de Andrade, Mário de Andrade, se bem que o Mário é também uma questão à parte, porque ele não chega a sair do Brasil nesse ponto. Mas a gente vê a Zina também é uma artista importantíssima desse momento, mas depois a gente fala sobre isso. Depois nesse vídeo ainda, tá? Eu tô muito no depois, né? Mas então, é interessante quando a gente pensa que, por exemplo, Anita Malfatti, em 1917, ela volta para o Brasil, né? Ela faz uma exposição, e nessa exposição da Anita Malfatti, que ela acabou de voltar da Alemanha, trazendo todo um estudo dela sobre o expressionismo, sobre a arte que estava acontecendo na Alemanha naquele momento, ela faz uma grande exposição com as suas artes, e ela é absurdamente apedrejada pela crítica, inclusive por uma matéria no jornal, escrita por Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, aquele da Emília, né, do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Monteiro Lobato apedreja a Anita Malfatti num nível pesadíssimo, pesadíssimo. E aí, para a Anita, isso é muito ruim. Por quê? Porque ela havia conseguido nessa exposição vender muitos quadros. E essa venda para ela é importantíssima. Só que após essa crítica, as pessoas que compraram devolveram. Então a Anitta ficou numa depressão pesada, muito pesada. Parou de pintar durante um ano, decidiu meio que largar mesmo a profissão, e isso para ela foi muito ruim. Até que hoje o de Andrade, Mário de Andrade, amigos dela, vão até a casa e conseguem convencê-la a voltar. Isso é importantíssimo porque a Anitta, ela, junto com eles, com os amigos, eles vão começar a construir essa Semana de Arte Moderna. Mas só uma outra coisa, assim, em 1910 a gente tem uma renovação importantíssima artística, né? E aí, claro que na pintura a gente tinha o academicismo, na literatura a gente tinha o parnasianismo, e é interessante porque em ambos a gente tinha esse rigor formal, né, esse valor estético, né, estava muito acima do compromisso dos valores e dos sentimentos, e aí vamos pensar em sentimento do expressionismo, né, lá na Alemanha. E aí aqui no Brasil, em 1913, a gente tem a primeira grande exposição de Lazar Segal. Esse artista é um pintor lituano, tá? Ele virou cidadão brasileiro outrora, né, em outro momento, mas essa exposição dele foi muito importante porque foi a primeira exposição aqui no Brasil não academicista. Isso é importantíssimo. E aí, depois vem a exposição de 1914 de Anita Malfatti, aí vem outra exposição, que é a exposição problemática de 1917, e aí é que chegamos nessa Semana de Arte Moderna. E aí qual é o importante para a gente pensar na Semana de Arte Moderna de 1922? Já que era para quebrar realmente com o academicismo, com o parnasianismo, já que era para se quebrar mesmo com esse perfil, com esse padrão, os artistas precisavam quebrar com quem consumia isso. E aí vamos para onde? Vamos para a burguesia. A burguesia paulistana era o grande vilão no pensamento de Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Tarsila, Anita Malfatti, esquece Tarsila, Anita Malfatti, de Cavalcante e outros artistas que falaremos já sobre eles. Era a burguesia paulistana que era a grande vilã desse movimento, desse rigor, né, academicista. Então precisamos falar com a burguesia. E aí eles decidem fazer uma grande movimentação, uma grande revolução artística. E aí eles pensaram em 1922. Por que 1922, Marcelo? Pensa comigo. 1922 completou 100 anos da independência do Brasil sobre Portugal. E aí, 1922 iria ser comemorado esses 100 anos. Então, qual é a melhor forma de se comemorar os 100 anos da independência do Brasil do que fazer a independência da arte? Então, precisamos comemorar 1922, porque vamos fazer a independência da arte.
Beleza, maravilhoso. E aí, pra gente fazer essa independência da arte, eu vou invadir a Casa Parnasiana. E aonde é a Casa Parnasiana? Teatro Municipal de São Paulo. O Teatro Municipal de São Paulo era a casa do parnasianismo, onde aconteciam grandes óperas, aconteciam grandes balés, teatros, e era um espaço absurdamente parnasiano e academicista. Ponto. Então vamos para lá, vamos fazer isso lá. E aí, como fazer isso lá? Eles precisavam absurdamente de pessoas que apoiassem a eles. Então eles tiveram esses apoiadores e foram apoiadores importantíssimos. Paulo Prado foi um investidor, né? E era um mecenas da arte, né? Então foi Paulo Prado em que foi o mecenas desse movimento, desse grande evento. Graça Aranha, né? Graça Aranha, que era um diplomata, escritor, né? Ele não só apoiou, como ele ajudou a legitimar o evento, né? Porque você precisa de pessoas, né, grandes para poder legitimar o evento. E Graça Aranha, Paulo Prado, foram essas pessoas. E tivemos um outro nome que também legitimou muito esse evento, que foi Washington Luiz. Washington Luiz foi governador de São Paulo, era o atual, atual, né? Era o governador daquele momento, em 1922, de São Paulo, e não é que Washington Luiz estava realmente preocupado com a arte. Não. Ele estava preocupado, sim, pensando na visibilidade política que isso daria para ele, né? Então, o que mais importava para o Washington Luiz naquele momento era a visibilidade política que isso iria trazer para ele. Isso foi importantíssimo. Mas tudo bem, se isso foi importante para os modernistas, tava maneiro, por quê? Você quer visibilidade? Mas então ajuda a gente. Então ele ajudou, porque foi o Washington Luiz que também ajudou muito com que eles entrassem no Teatro Municipal de São Paulo. Tá? Então a gente teve esse evento dentro da Casa da Burguesia, né, que era o Teatro Municipal da cidade de São Paulo, comemorando o aniversário de 100 anos da independência do Brasil, sim, fazendo a independência da arte. Sim, vou dizer assim, mas sim. E aí era interessante porque eles foram, então, buscaram nas vanguardas europeias, no cubismo, no dadaísmo, no futurismo, no surrealismo, para trazer esse novo estilo de arte. E aí, tanto que mais pra frente vai surgir o movimento antropofágico, mas muito mais pra frente, tá? Que vai se inspirar também nisso e aí vai pensar dessa forma de vamos consumir uma coisa, a coisa de fora e trazer e transformar na nossa, mas isso tudo depois a gente conversa com mais calma. Então é interessante que a Semana de Arte Moderna ela acontece dos dias 11 até o dia 18 de fevereiro de 1922. No Teatro Municipal de São Paulo, tá? Então esse movimento ele foi contra realmente a norma culta, contra o parnasianismo, contra a arte pela arte. E aí então essa ideia, né, os modernistas quebraram com essa normalidade, com essa formalidade. Eles passaram a utilizar uma linguagem mais coloquial, cotidiana. E criaram nitidamente uma identidade brasileira. Perfeito. Artistas que participaram desse evento. E aí a gente tem Anita Malfatti, né? Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Menot Del Pitta, artistas importantíssimos que estiveram lá, né? Mas aí vamos dividir então nas áreas importantes. Na pintura tivemos Anita Malfatti, Zina Aida, de Cavalcante, Antônio Paim Vieira. Artistas na pintura. Na escultura, tivemos Victor Brecheret, Hildegard e Wilhelm Agberg. É um nome difícil, né? Wilhelm Agberg. Vou escrever aqui para vocês. Mas na arquitetura é interessantíssimo, porque tivemos Antônio Garcia Moya, e um espanhol, e Jorge, eu vou ler claramente, eu não sei falar esse nome, Jorge Prichembel, um polonês,
Jorge Prirambel. Na literatura, Mário de Andrade, Menor Del Pitta, Oswald de Andrade, Ronald Carvalho. Ronald Carvalho, inclusive, para falar sobre isso, Ronald Carvalho, ele leu uma poesia de um outro escritor que participou também, que eu não falei, que é Manuel Bandeira. Manuel Bandeira, que nessa data ele estava de cama, porque ele estava muito mal da doença que ele estava sofrendo. E aí o Ronald Carvalho leu o poema Os Sapos, que era um poema que criticava claramente os artistas parnasianos. Depois vocês deem uma lida nesse poema, Os Sapos, é divertidíssimo. Mário de Andrade também tem um outro poema maravilhoso que vocês podem dar uma lida, que é Ode ao Burguês, né, de Mário de Andrade. Esse poema é divertidíssimo também, que mete o dedo na cara da burguesia paulistana. E aí na música temos Guiomar Novaes, que era uma pianista, temos Hernani Braga, que foi um grande compositor, e claro, o grande maestro Villa-Lobos. Esses artistas, eles participaram na música, né? Levando a sua música até o evento. Maravilhoso. Então, gente, a Semana de Arte Moderna, ela foi uma semana que mexeu na ferida, e isso não fez com que a burguesia ficasse feliz, e isso não fez com que eles que eles fossem aplaudidos de pé. Não, isso não fez. Engana-se quem acha que eles foram aplaudidos e que eles foram ovacionados pela população. Não, isso não aconteceu. Eles, na verdade, foram apedrejados, foram xingados, foram vaiados, e por semanas após a Semana de Arte Moderna, esse estilo deles, essa ousadia que eles fizeram, foi reverberando, e até que foi chegando ao grande público e ganhou fama. Então a fama deles veio por causa dos haters, né? Foram os haters que fizeram a grande fama da Semana de Arte Moderna, e aí que ajudaram a essa grande revolução a acontecer. Tarsila do Amaral não esteve na Semana de Arte Moderna de 1922. Tarsila do Amaral estava em Paris nesse momento. Ela chega no Brasil ainda no ano de 1922, mas um pouquinho depois do fim da Semana de Arte Moderna, e é só depois que ela conhece Oswald de Andrade e os que vão ser conhecidos como o Grupo dos Cinco, né? Mas sobre isso a gente fala num outro momento, tá? Se tiver dúvida sobre a Semana de Arte Moderna, escreve aqui embaixo nos comentários, que eu não terei problema algum de te responder, tá? Qualquer dúvida também pode me seguir lá no Instagram, @mark.pires, que pode perguntar também lá no direct que eu te respondo. Não esquece, se você chegou até aqui, não esquece de se inscrever, de curtir, de dar o seu likezinho aí pra gente, e comentar, claro, e aperta o sininho. Aperta o sininho, porque agora, sempre que tiver vídeo, você vai poder saber. Fechou? Forte abraço pra você, e esse é o Artificando. Forte abraço, até a próxima.